Fala, gente. E aí, estão cansados já? Querem mais? Não querem mais? Vamos terminar? Bora terminar? Falta só mais duas. Bom, na aula 9 a gente vai falar sobre visão. E aí na aula 10 a gente fala sobre audição. Na visão, basicamente a gente come com os olhos, afinal de contas, e eu acho que vocês vão se surpreender com quanto a gente come sim com os olhos. Para começar, vamos falar um pouco sobre o olho, sobre a estrutura dele, diferente da textura, diferente da gustação do paladar e do olfato, em que a fisiologia influencia mais naquilo que a gente vai sentir, vai acabar sentindo o sabor. Na visão, o importante é mais o que a gente vê e menos como a gente vê. De qualquer jeito, vou passar rapidinho aqui sobre como o olho funciona. E para quem já tem alguma noção de câmera, de fotografia, que teve aula de fotografia e aprendeu sobre lente, abertura, etc e tal, vocês vão ver que da mesma forma que as câmeras funcionam o olho então. Para começar, vocês podem ver aqui na imagem, a gente começa aqui da parte de cima, a gente tem aquela coisinha azulzinha que é a córnea. A córnea seria o equivalente da lente das nossas câmeras, é como se fosse ali um vidrinho então para a parte de fora dos nossos olhos. A gente tem a pupila é literalmente um buraco, na verdade a pupila é um nada, a pupila é o buraco em si. E essa pupila ela é controlada pela íris. A íris, elas seriam músculos que vão abrir ou fechar esse buraco, que é a pupila. Por que que ele precisa abrir ou fechar o buraco da pupila? Porque quanto mais aberta essa pupila estiver, mais luz vai entrar, quanto mais fechado, menos luz vai entrar. Então, isso vai depender, ou você vai abrir mais quando estiver em um ambiente pouco iluminado, vai fechar mais quando tiver muita luz, para você controlar a quantidade de luz que está entrando no seu olho e manter isso de uma forma meio estável. Então, é por isso que quando você está num ambiente escuro, e aí a sua pupila está super aberta, você vai para fora, por exemplo, e vai levar um tempinho até a sua pupila fechar, e você se acostumar a essa nova intensidade de luminosidade. E aí a gente vai agora para o cristalino. Cristalino é como se fosse uma bolsinha de líquido que fica logo atrás ali da pupila, logo atrás desse buraquinho, e ele serve para dar o foco na nossa câmera, no nosso olho. Então ele também tem músculos que controlam qual é a sua dimensão, ele vai ficar mais fino ou mais gordinho para dar o foco na imagem. Se está mais longe, se está mais perto. E aí ele vai mexer, vai ficar mais achatadinho ou mais uma panquequinha, conforme a distância do objeto que você está tentando focar. Depois do cristalino, a gente tem o humor vítreo, que é a câmera, que nas câmeras antigas era a câmera escura, literalmente, que é onde fica o filme, e aí você não pode ter luz ali dentro, porque senão vai estimular esse filme e vai queimar o filme, que a gente dizia. Hoje em dia, vocês crianças, então, nunca ouviram falar em queimar filme, na verdade. Mas na minha época, quando eu era criança, a gente tinha isso de queimar o filme, todo cuidado de, ai meu Deus, cuidado, vai queimar o filme, não abre a câmera, e tem que rebobinar a fita, meu Deus, rebobinar a fita, não existe mais nada disso, né? Enfim, então a gente tem um humor vítreo, que seria a câmera escura das nossas câmeras. Ali, no fundo do nosso olho, a gente tem a retina, que é como se fosse o filme, ou como se fossem os sensores das câmeras digitais de hoje, que é onde ficam também os nossos sensores de luminosidade, a gente vai falar deles, porque é a única coisa fisiológica que eu acho que tem uma consequência interessante para a degustação, que então já falamos sobre os sensores que ficam na retina, essa parte do fundo aqui do olho. E aí a gente tem um nervo óptico, que fica no fundo do olho também, é basicamente o nervo que vai levar a informação para o nosso cérebro. Bom, os receptores então. A gente tem dois tipos de receptores, um é um cone, o outro é o bastonete. Vocês podem só ver essa imagem e saber qual que é o cone e qual que é o bastonete, porque um é um cone e o outro é um bastonete. Os bastonetes eles são mais antigos evolutivamente e eles são em escala de cinza. Então eles enxergam só diferença de luminosidade, vai do branco para o preto e todos os cinzas entre isso. Ele é mais antigo evolutivamente, ele é mais lento também, ele funciona de uma forma mais lenta. Só que ele é mais sensível, ou seja, você precisa de menos luz para ele começar a funcionar, para você começar a enxergar. E por outro lado, os cones, a gente tem 3 cones diferentes, são 3 receptores diferentes, então, e são as 3 cores básicas. Tem aqui a imagem desse gráfico com
o espectro que cada um desses cones enxerga, azul, o vermelho e o verde, que são as 3 cores básicas, e aí uma combinação, ou esses 3 funcionam juntos para a gente enxergar todas as outras cores também. Lembra das aulas de artes em que você misturava as cores e dava outra coisa? Você misturou o azul, o verde, dá amarelo, e o vermelho com o azul dá um roxinho, etc e tal. E a gente vê dessa forma também. A gente tem cerca de 100 milhões de bastonetes em cada retina, mas a gente tem aí só 3 milhões de cones em cada uma das retinas. E os cones eles são de 30 a 300 vezes menos sensíveis do que os bastonetes. E é aqui que entra a diferença para a degustação que eu falei que existia. Por quê? Porque existe uma zona que a gente enxerga em preto e branco. Então existe uma zona de luminosidade em que os bastonetes já começaram a funcionar e os cones ainda não conseguem captar porque não tem luz suficiente para eles funcionarem. E nessa zona a gente enxerga em preto e branco, a gente enxerga em escala de cinza. E existem muitos restaurantes que colocam aquela meia luz para ser romântico, etc e tal. Só que isso significa que a gente está enxergando em preto e branco também. E a gente vai ver ao longo dessa aula que a cor, que a informação visual dos alimentos também entra no sabor, também faz com que a gente sinta gostos e aromas diferentes e que, de certa forma, então, é como se você estivesse tirando informação dessa comida. Como se você estivesse falando, vou fazer uma comida aqui sem gosto ou sem aroma. Está tirando uma dimensão sensorial dessa comida ao tirar a cor dela. Então, eu, Yuri, não gosto de restaurantes que são muito escuros. Eu prefiro ver a comida, embora eu entenda a função social e romântica de uma meia luz, de uma luz de vela, etc e tal. Mas, de forma geral, você está tirando informação dessa comida, sim. Vamos aos cromóforos. A gente já falou de gustantes, que são aquelas substâncias capazes de gerar o gosto. Os cromóforos são substâncias que estão presentes nos alimentos e que são capazes de gerar cor. A cor não está no alimento, de novo, depende de luz bater nela e depende do nosso olho para a gente enxergar. Esqueci de comentar, né? O daltonismo, o que é o daltonismo? A gente tem 3 cones diferentes. O daltônico, ele normalmente não vai expressar, por exemplo, o cone vermelho, e aí ele não vai enxergar a cor vermelho. Existem outros tipos de daltonismo que ele pode também não expressar o cone verde, e aí ele não vai enxergar verde e vermelho e vai ver tudo em escala de cinza no fim das contas, ou vai enxergar azul. Então é por isso que o daltônico, em geral, não enxerga o vermelho e ele enxerga cinza no lugar do vermelho. Ele está vendo com os bastonetes, mas ele não está vendo com um cone porque ele não tem um cone para vermelho. Isso então para dizer que a cor não está nos alimentos, ela vai depender da luz que está batendo. Se a luz não tiver o espectro daquela cor, não tem como a coisa responder ou refletir aquele espectro daquela cor, e ele vai deixar de ter aquela cor. Ou então, se você for daltônico, você não vai enxergar aquela cor de qualquer jeito. Bom, alguns cromóforos comuns encontrar nos alimentos. Primeiro, antocianinas. As antocianinas elas vão do azul ao vermelho, isso depende de quantas duplas ligações e qual é a estrutura dessas moléculas, que normalmente são compostos orgânicos e tem uma cadeia de carbonos aí de 7 a 20 carbonos. Eles vão do azul ao vermelho e eles estão presentes nas frutas vermelhas, por exemplo, na goiaba, na jabuticaba, e é por isso que a jabuticaba começa vermelhinha e ela vai ficando azul, 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 até ela ficar roxa. E na verdade ela é muito roxa, por isso que ela fica preta, mas ela é um roxo, né? Que seria o roxo dessas antocianinas, na verdade. E aí é a mesma coisa para amora, para morango, todos esses alimentos eles têm antocianinas. A gente também tem as betalainas, as beterrabas e as bets, que seriam as acelgas verdadeiras. O que a gente chama de acelga aqui em São Paulo, principalmente no Sudeste, não é uma acelga, é um repolho. E no Sul, eu já morei em Porto Alegre, então eu sei que lá eles chamam de couve chinesa. Eles estão mais certos, porque é uma couve ou um repolho, mas não é uma acelga. O que são as acelgas? As acelgas são da família da beterraba, e aqui no Brasil a gente não encontra. Mas a bok choy, por exemplo, que tem aquele talinho e a folha, é mais ou menos aquela estrutura. E aí você tem de diversas cores também, é basicamente igual a uma folha de beterraba. E aí a folha de beterraba, não sei se vocês já viram também, ela tem um talo bem vermelho, ela tem um talo bem arroxeado. Isso é betalaína. Então as betes e as beterrabas, elas têm betalaína. Vocês talvez também já tenham visto beterraba amarela. O que é essa beterraba amarela?
é a betalaína também. A betalaína ela pode ser amarela ao vermelho, dependendo do tanto de duplas ligações que essa betalaína tem. Então, o sabor da beterraba amarela é o mesmo, porque é a mesma substância, só muda um pouquinho ali, e aí a cor muda. E é por isso que ela tem o mesmo gosto, mas ela tem uma cor diferente. Eu, pelo menos, acho super decepcionante, porque eu vejo aquela beterraba amarela e eu quero um sabor diferente da beterraba roxa, mas o sabor é o mesmo. Outros cromóforos, os carotenoides. Os carotenoides, eles também vão do amarelo ao vermelho, mas eles estão presentes na cenoura, estão presentes na grama também. E eles estão presentes em alguns alimentos animais, mas eles não são produzidos por animais. Nós não produzimos carotenoides. Mas aquilo que a gente come, a gente acaba pegando esses carotenoides para a gente e eles vão estar, por exemplo, na gema do ovo. Se a galinha come muitos carotenoides laranjas, amarelos, ela vai ter uma gema de cor amarela ou laranja. O milho, por exemplo, vai fazer com que o ovo fique bem amarelinho. A maioria das galinhas come ração de milho. Esse milho, então, vai ter um carotenoide amarelo e a gema dela vai ficar amarela. Mas se essa galinha fosse alimentada com pimenta, com tomate, essa gema vai ficar vermelha. Então é assim que você consegue uma gema vermelha. Você dá carotenoides que sejam vermelhos. Isso tem no tomate, tem na pimenta, por exemplo. Ou então para laranja, se você der abóbora, se você der cenoura, tem carotenoide laranja, a gema vai ficar laranja. O leite também, na grama tem carotenoide, embora a clorofila, o verde da clorofila seja dominante, a gente não veja essa dimensão amarela alaranjada da grama, ele tem carotenoide e as vacas que pastam na grama vão ter um leite mais escuro ou um leite mais amarelado do que as vacas que comem ração de trigo, comem ração de arroz, por exemplo, porque não vai ter carotenoide assim como tem na grama. E, bom, já comecei aqui a falar da clorofila. A clorofila, então, é o corante verde da natureza, que está na folha, está em todas as hortaliças. Ele é basicamente uma estrutura de magnésio, ele tem um magnésio no centro e uma estrutura carbônica em volta desse magnésio, e que acaba dando essa cor verde para as folhas e para as hortaliças. A gente tem também as melanoidinas, que são da cor caramelo. As melanoidinas, elas são resultados da reação de Maillard que a gente falou agora há pouco na aula de olfato. Então, tudo que fica caramelo, desde o shoyu até a casca do pão, o doce de leite, tudo isso vem da reação de Maillard, e tudo isso vem da reação de Maillard, vem das melanoidinas que são geradas por essa reação. Por fim, a gente tem a mioglobina. A mioglobina, ela parece muito com a clorofila, só que em vez de ter um magnésio no centro, ela tem um ferro, um átomo de ferro no centro, em volta tem uma cadeia de carbonos, e ela tem uma cor vermelha, em vez de ter a cor verde. A mioglobina é a que está presente no sangue, nas carnes, e que dá essa cor para carne vermelha. E a carne branca, por exemplo, ela não tem a mesma quantidade de mioglobina, por isso que ela não é vermelha. A carne do frango, a carne do peixe, ela não tem essa mioglobina e ela não fica vermelha como a do porco ou a da vaca, por exemplo. Bom, de cromóforo é isso, e aí agora eu vou chamar a Ágata para participar aqui do curso com a gente. Então, pode vir, Ágata. Adorei. Essa daqui é a Ágata, ela é a nossa cineasta. Mentira que para ser cineasta no Brasil tem que ser herdeiro de banqueiro, na verdade, Ágata. É verdade. Ela e o Gil são da Cafofo Filmes. Se ficar bom, a culpa é deles. Se ficar ruim, a culpa é nossa, porque a gente quer ruim mesmo. Mas eles estão tentando, eles vão fazer o melhor deles para isso aqui ficar bom, tá, gente? Bom, ela vai participar aqui da aula de visão. Eu vou mostrar algumas coisas e fazer algumas perguntas para você. Tá. E o pessoal vai ver essas imagens também, Uhum. tá? Aí você que vai editar, que se vira, não sei onde você vai enfiar essas imagens. Certo. Mas eles têm que ver assim com você. Ok. Bom, primeiro esse daqui é cor tem gosto. Eu queria dizer então que isso daqui ele é um prato que foi servido num restaurante chamado Kitchen Theory, que era uma cozinha experimental em Oxford, e eles serviam esse prato aqui com essas 4 colheres, com cores diferentes, e aí a garçonete, ou o garçom, chegava, servia e falava: o chefe recomenda que você coma primeiro o doce, depois o ácido, depois o amargo e por fim o salgado. E aí o garçom e a garçonete iam embora, e te deixavam com essas colheres, e você tinha que tentar seguir a ordem do chefe. Poxa.
Não existe resposta correta, mas é muito provável que você vá responder igual a todo mundo. Tá, vamos lá. Qual é o doce? O doce é o vermelhinho. Tá. Qual é o ácido? O ácido é o verde. Qual é o amargo? É o escuro que eu não consigo ver se Preto. é um preto, né? Uhum. E o salgado? O salgado é o branco. Foi a mesma coisa que vocês responderam aí em casa? Bom, ela acertou, ela fez a correlação correta entre essas cores. Outra pergunta, agora outras duas imagens. Vamos dizer que essas duas figuras, elas têm nomes. E que uma se chama Kiki e a outra se chama Buba. Qual é Buba, qual é Kiki? Kiki é a figura pontuda. Uhum. E Buba é a mais sinuosa. Certo. Por quê? Eu não sei te explicar o porquê. Sinceramente, não sei explicar. Não sei, mas parece. Essa tem cara de Buba e a outra tem cara de Kiki. É exatamente isso, tem cara dele. Você em casa concorda? A pontiaguda é a Kiki e a redondinha é a Buba. Bom, temos mais. Essa daqui eu usei na minha pesquisa de doutorado, então vamos fazer com carinho, vamos fazer com cuidado porque é minha. Qual desses dois chocolates você acha que é mais cremoso? Ah, com certeza o que tem uma saliência ali, né? O que não é totalmente reto. O que não é reto. Por quê? Ele parece que tem um movimento nele, parece que tem uma onda nele. Me remete a algo cremoso. Acho que talvez também por causa da figura do leite atrás, posso estar fazendo essa associação. Uhum. Bom, a minha pesquisa mostrou que sim, as pessoas acham que esse que está na direita de vocês é mais cremoso por causa dessa ondinha, e mais que as pessoas percebem esse chocolate diferente, porque essa expectativa acaba entrando na percepção de cremosidade desse chocolate. E era isso, obrigado, Agatha. Agora eu vou tentar explicar para vocês por que isso acontece. Primeiro, vou explicar o que é a ideia de multimodalidade. Multimodalidade basicamente quer dizer que uma coisa, um evento, uma comida, ela estimula mais do que um sentido só. Então, se você estiver assistindo um filme, ou você está me assistindo aqui agora, você está me vendo e você está me ouvindo. Isso é multimodal, porque tem dois sentidos envolvidos aí, a visão e a audição. Na comida, a gente tem todos os sentidos sendo ativados ao mesmo tempo. A gente vê a comida, a gente sente o cheiro, a gente sente o gosto, a gente sente a textura e a gente ouve ela também, quando a gente mastiga ou quando a gente mexe nela. Isso é multimodalidade, quando os sentidos estão sendo estimulados ao mesmo tempo. E aí a gente tem a cross-modalidade. A cross-modalidade, ela pode ser uma associação cross-modal ou uma correlação cross-modal, que é basicamente quando a gente correlaciona coisas de sentidos diferentes. Uma cor com um gosto, por exemplo, vermelho e doce, preto e amargo, isso é uma correlação cross-modal. É como se fosse uma sinestesia, só que sinestesia é uma coisa particular, é uma pessoa que enxerga sons ou que vê cores nos sons, por exemplo, e que é uma coisa muito particular dessa pessoa e da neurologia dela. A cross-modalidade, ela precisa ser ampla numa população, pelo menos. Então, dentro da cultura brasileira, a gente vai associar, por exemplo, o verde com acidez, e isso muito provavelmente vem do fato da gente usar limão, que é a lima tahiti, na verdade, que ela tem a casquinha verde, e a gente associa, então, o limão com acidez, o verde com acidez. Na Inglaterra, por exemplo, eles fazem uma associação mais forte do amarelo com acidez do que do verde com acidez. Por que será? Porque eles usam um limão siciliano, que tem a casca amarela, então eles associam aquela cor amarela à acidez. Isso são correlações crossmodais. A gente também correlaciona, então, o vermelho, que é a cor da fruta madura, do morango maduro, da maçã docinha, com a doçura. E aí o preto, que é a cor do café, do chocolate, das coisas torradas, a gente acaba correlacionando com o amargor. São correlações crossmodais. Só que a crossmodalidade ela também pode ser um efeito. O que é um efeito? É quando um sentido influencia em outro sentido. Lembra que a gente falou sobre os bowls, as tigelas com texturas diferentes e o quão salgado era aquela batata chips? Ou quantas pessoas percebiam o sal daquelas batatas chips? Isso é um efeito crossmodal. É quando um estímulo tátil, que é o bowl da mão da pessoa, influencia no estímulo gustativo,
que é a sensação de salgado da batata na boca da pessoa. É um sentido influenciando o outro. Isso acontece em todos os sentidos. Então, eu trabalho com aspectos visuais, eu trabalho justamente com cross-modalidade. No meu doutorado, por exemplo, eu mudava a cor da embalagem do chocolate e as pessoas passavam a perceber aquele chocolate de uma forma diferente. Eu mudei o formato daquele chocolate e as pessoas passaram a perceber a textura desse chocolate diferente. Um dos experimentos, eu tinha um chocolate que era uma moedinha redondinha e um outro chocolate que era um quadradinho pontiagudo. E as pessoas perceberam o chocolate redondinho mais cremoso do que o chocolate quadradinho. Era o mesmo chocolate, eu inclusive fiz o chocolate e informei, temperei, tudo junto, só informei então numa forma redondinha, numa forma quadradinha, era o mesmo chocolate, dei para as pessoas comerem, e as pessoas acharam o redondinho mais cremoso. E provavelmente, simplesmente porque ele era redondinho e as pessoas associam formatos redondos com coisas mais cremosas do que coisas pontiagudas. Isso é um efeito cross-modal. E como é que isso acontece, ou por que que isso acontece? Por que que o efeito cross-modal, ou por que que a correlação, associação cross-modal acaba gerando um efeito? É por assimilação das expectativas. Então a gente tem uma teoria de assimilação em contraste, que vem lá da década de 70, na verdade, que diz basicamente o seguinte, que quando a expectativa ela fica próxima da realidade ou da percepção, quando você vai comer aquela coisa, você vai assimilar essa expectativa, você vai trazer a realidade para perto daquela expectativa. E se for muito longe, se for muito diferente daquilo que você estava esperando, você vai contrastar e você vai trazer ou você vai jogar essa percepção para mais longe da expectativa. Um exemplo muito fácil de perceber isso. Quando você tem uma expectativa para um restaurante, de forma geral. Então, eu acho que um restaurante vai ser maravilhoso, estou esperando nota 10, porque todo mundo falou bem, porque ele é super caro, então eu estou esperando assim, a melhor refeição da minha vida. E aí eu fui lá, e se sei lá, a qualidade era um 9, por exemplo, muito provavelmente eu vou assimilar essa diferença e eu vou sair do restaurante falando, foi um 9,5, um 10, e estou aqui trazendo a minha expectativa de 10 para minha avaliação. Então, eu estou subindo um 9 para 10 porque eu estou assimilando a minha expectativa na realidade. Agora, eu estava esperando 10. E aí eu cheguei lá e veio um 7. É um bom restaurante ainda. Só que eu estava esperando 10, eu paguei R$1.000, todo mundo falou bem, e eu vi um 7. E aí a sua reação é um contraste. Você vai se sentir como se tivesse sido um 5, por exemplo. Você vai falar, nossa, que porcaria, não acredito que eu paguei tudo isso, não acredito que eu caí nessa balela, no marketing, enfim. E você vai ter uma experiência pior do que ela realmente foi. E isso acontece do outro lado também. Então, sei lá, tem um boteco aqui do lado e a minha expectativa para ir lá almoçar, comer um PF é que vai ser, sei lá, 3. E aí eu vou lá, e se for um 2, por exemplo, eu provavelmente vou assimilar essa diferença, eu vou falar, bom, ok, foi um 3 mesmo, era o que eu estava esperando. Agora, se eu for lá e for um 7, eu estava esperando um 3, eu vou falar, meu, foi a melhor refeição da minha vida, eu vou dar, sei lá, 9, porque eu estava esperando um 3, vem um 7, e essa diferença ela vai contrastar. Eu vou jogar ainda mais para cima a minha nota, porque eu vou contrastar a minha expectativa com a minha realidade. É basicamente isso, né? Você fala, nossa, foi o melhor PF da minha vida, foi muito bom, porque eu estava com uma baixa expectativa, veio uma coisa pelo menos mediana, e aí eu acabo tendo uma surpresa, e essa surpresa acaba incorporando ali na minha percepção. E aqui a gente tem um gráfico, então, esse gráfico eu que fiz para mostrar como funciona. Então, o 5 é a realidade, o 5 é a nota verdadeira, nua e crua, sem expectativa. Então, é nível 5 de qualidade. E aí, o laranjinha, que vai e volta, é a realidade, ou seja, é a nota que eu vou dar depois de comer. E o vermelhinho, aqui assim, isso é a minha expectativa. Então, se o vermelhinho está lá embaixo e aí a qualidade está aqui em cima, eu vou ter um contraste e vou jogar a minha nota aqui em cima. Então, o vermelhinho está lá no 0, a expectativa é 0, a percepção é 5, a nota é 7. A gente vai lá para o meio. Se for tudo 5, nada vai acontecer. Mas se for um pouquinho antes aqui, se for no 4, então eu vou ter a minha expectativa 4, veio um 5, eu vou dar nota 4,5, vou dar nota 5, porque eu vou assimilar essa diferença. E lá do outro lado é a mesma coisa. Então, eu estava esperando 10, veio 5, eu vou dar 2 ou 3.
Então, mais ou menos assim que funciona. Claro que isso não é uma regra escrita na pedra, pode ser que você não incorpore ou que você contraste, enfim, pode acontecer de tudo, não necessariamente vai acontecer desse jeito, mas a gente tem essa tendência de assimilar diferenças próximas e contrastar diferenças muito grandes. E aí, então, agora a gente volta, eu vou dar mais exemplos de efeitos crossmodais e de associações crossmodais que a gente faz. Voltando lá para as cores, a cor do alimento, a cor do ambiente, a cor da embalagem, a cor do prato, do copo, a cor de tudo. Tudo mesmo pode influenciar naquilo que a gente vai perceber no alimento. Eu trouxe aqui um experimento de uma colega minha lá da Unicamp, que é a Fabiana. A Fabiana fez um experimento aqui em São Paulo mesmo, numa cafeteria, e ela pegou 4 xícaras de cores diferentes e serviu cafés nessas xícaras de cores diferentes. Os resultados, eles estão aqui nesses gráficos. Vocês podem ver, então, que a cor da xícara influenciou na nota que as pessoas davam para a doçura, para a acidez e por quanto elas gostavam desse café. Dá para ver aqui que as pessoas acharam que esse café era mais doce quando ele estava na xícara rosinha do que quando ele estava na xícara verde, por exemplo. E que elas achavam que o café era mais ácido quando ele estava ali na xícara branca, menos ácido quando estava na xícara verde. Isso daqui é interessante porque, peraí, mas se a gente associa o verde com acidez, não seria de se esperar que as pessoas achassem o café mais ácido quando ele estava na xícara verde? Sim, provavelmente esse seria o efeito que a gente esperava. Mas pode ser que tenha acontecido o contrário. Eles ficaram esperando tanta acidez e não tiveram essa acidez que contrastou e no fim das contas o verde foi percebido menos ácido. Então o verde foi o menos ácido, o branco mais ácido e deu uma diferença significativa nessa percepção das pessoas no mesmo café, cor de xícara diferente. E aí, por fim, as pessoas gostaram mais do café quando ele estava na xícara rosinha do que quando ele estava na xícara verde. Aqui, de novo, se houve um contraste, eles estavam esperando um café ácido, não veio um café ácido, isso normalmente acaba sendo punido de uma forma negativa na preferência ou no quanto eles gostaram daquele café, porque não entregou aquilo que eles estavam esperando, então a nota geral, ou o quanto eu gostei desse café, cai, porque eu fui surpreendido de uma forma negativa por esse café. Agora, voltando para os formatos. Lembra lá da figurinha Bubba, da figurinha Kik? De forma geral, 90% das pessoas fazem essa mesma associação do redondinho com Bubba e do pontiagudo com Kik. Aqui a gente tem essas duas etiquetas do Eat Me, Me Coma, e que foi usada num experimento com jelly beans, com balas finas. Então eram balas finas que são doces e azedas, aquelas ácidas, né? E era um evento, um congresso, alguma coisa assim. Num dia eles colocaram essa etiquetinha do Me Coma com a fonte da letra mais pontiaguda e no outro dia eles colocaram uma fonte mais redondinha. E pediam para as pessoas avaliarem aquela bala. E deu diferença no quão ácido eles achavam que aquela bala era. Então, quando a etiqueta era pontiaguda, eles sentiam aquela bala mais ácida, ou elas prestavam mais atenção na acidez daquela bala. E quando a etiqueta estava com uma fonte redondinha, eles prestavam mais atenção na doçura daquela bala. E isso acabava gerando um efeito crossmodal ali, acabava sendo assimilado essa expectativa na percepção deles, de gosto. E aí, de forma geral, a gente tem uma tabela aqui com formatos angulares de forma geral. Vão ser associados com consoantes explosivas e vogais agudas ou curtas. Então, palavras como kiki, takeki, tuki, que são explosivas e agudas ao mesmo tempo, são correlacionadas com formas angulares. A gente tem gostos amargos e ácidos também nesse grupo, assimetria e uma pior aceitação. O Schifferstein, que é o meu orientador de pós-doutorado, ele tem um experimento que mostra que, de forma geral, as pessoas preferem formatos redondos para tudo. Ele pegou, acho que eram mais de 100 objetos, e as pessoas tinham que avaliar qual elas gostavam mais, e era sempre uma coisa meio angular, uma coisa mais redonda, e de forma geral as pessoas preferem sempre coisas arredondadas. Então, a pior aceitação aqui quer dizer que as pessoas, de forma geral, elas gostam menos de coisas que são pontiagudas. Talvez por passar uma noção de que é perigoso, né? A gente olha uma coisa pontiaguda e fala, eu posso me machucar ali, pode me espetar, pode me cortar. Então, de forma geral, a gente prefere coisas redondas. E aí, do outro lado dessa tabela, então, a gente tem os formatos arredondados, as vogais que são anasaladas, que são mais redondas, assim como as consoantes que são mais redondinhas, mais anasaladas e não explosivas. De
Tipo, Buba, Maluma, Lula, são palavras que são mais redondinhas até, né? É errado a gente falar isso, porque uma palavra ela não pode ser redonda, mas eu falo palavra redonda e todo mundo entende o que eu estou falando. E não faz sentido, porque são sentidos diferentes, mas no fim das contas a gente concorda com isso. É uma cross-modalidade, porque a gente compartilha, pelo menos dentro de uma cultura, essa mesma noção de que essa palavra é redonda ou que essa palavra ela é pontiaguda. A gente tem também o gosto doce, a simetria e a melhor aceitação, ou seja, um inverso do outro. Agora vai aparecer essas duas eclairs e eu quero que você me diga qual das duas você escolheria. Você escolheu a da direita ou a da esquerda? Se você escolheu a da direita, muito provavelmente você é destro. E se você escolheu da esquerda, provavelmente você é canhoto. Por quê? Porque vocês podem ver que ela está virada de uma forma que fica fácil de pegar. Eu sou destro. Então, para mim, a da direita ela é mais fácil de pegar. Ela está pronta para eu pegar. Já a da esquerda, eu teria que... Peraí, como que eu pego isso? Então, ela não está certinha ali para pegar. É um experimento também, foi feito no Japão, e eles perceberam que a maioria das pessoas destras preferiam da direita, e as pessoas canhotas preferiam da esquerda. Muito provavelmente é porque a gente simula, porque a gente se imagina pegando essa eclair, e aí a gente vai pegar aquela eclair que estiver mais ao alcance, estiver mais fácil de pegar. Eu fui num restaurante no Giro, mas o Giro do filho, não o Giro pai, lá no Japão também, e ele prestava atenção nas pessoas para saber se elas eram canhotas ou eram destras, ele não perguntava, ele prestava atenção, e se a pessoa é canhota, ele colocava o sushi do lado apropriadamente virado, para essa pessoa pegar com a mão esquerda ou com o hashi esquerdo. E eu só percebi isso porque ele errou uma hora lá, ele quase cometeu o harakiri, ele, meu Deus, desculpa, gomem, porque ele colocou o sushi do lado errado para a moça, e a moça era canhota. São detalhes que, obviamente, são muito finos e a gente vê ou percebe aí, por exemplo, o cuidado que ele tem com o sushi dele, de até na hora de servir para a pessoa escolher o lado certo e, em relação a se ela é canhota ou destra, por exemplo. Mais duas imagens para fazer uma perguntinha para vocês. Qual desses dois leites chama mais atenção? Escolheu? Qual dos dois você escolheria, por exemplo? Provavelmente você escolheu o que está pingando ali, o que está com um jato de leite. A gente acha que isso tem a ver com frescor. Então esse leite está movimentando, esse leite está sendo colocado agora, você está vendo ele ser colocado, então você tem a ideia de que ele está mais novo, mais fresco, que acabou de vir da geladeira, enquanto que o outro talvez você não sabe quanto tempo está ali parado. E, curiosamente, isso funciona mais para alimentos proteicos. Então a gema do ovo escorrendo, a carne fazendo na chapa e o leite sendo jogado, o jato de leite espirrando e tal, chama mais a atenção da gente. Tem uma teoria, uma ideia de que talvez isso esteja relacionado com o fato de a gente ser caçador evolutivamente e que então o movimento tem mais a ver com animais, com alimentos de origem animais, porque a gente tem que caçar, a gente tem que correr atrás do animal para pegar ele para poder comer. E aí, quando a gente faz experimentos com coisas vegetais, em geral, não dá diferença. Então, se você pegar o brócolis e o brócolis mexendo, as pessoas não gostam de brócolis de qualquer jeito. Tanto faz se o brócolis está correndo. Ninguém quer saber de brócolis. Agora, quando um alimento é de origem proteica animal, é uma gema de ovo, e ela está escorrendo, todo mundo saliva mais. Mas tudo isso tem limites. Esse vídeo, por exemplo, é um bom indício, uma forma muito fácil de ver que sim, existem limites. Eu, particularmente, acho esse vídeo horroroso. Me dá uma aflição. Eu não conseguiria comer de jeito nenhum. É hipocrisia, eu sei, mas não conseguiria comer.
A princípio, essa lula ela tá morta mesmo, e pelo que eu li, é só quando eles colocam um shoyu nela, gera uma reação ali, eletrônica, não sei o que lá, e aí o músculo contrai e ela se mexe. Mas, não sei, é que ela se mexe, parece que está doendo, e aí ela tenta fugir da tigela, é tipo, não consigo, não conseguiria comer, não dá. Mas, então, tudo tem limite. De forma geral, alimentos proteicos se mexendo, escorrendo, tarará, é bom, mas calma lá, né? Não se mexendo assim. Pelo menos não assim. E também, na verdade, a gente faz um experimento no curso presencial, que é com soluções coloridas. A gente pega a Tang mesmo, e a gente colore, ou eu faço isso porque é da minha área, eu adoro pegar as pessoas. A gente pega a Tang e uma delas a gente não colore, outra a gente coloca um corantezinho, e as pessoas mudam a percepção desse Tang só porque eu coloquei um corante ali. Aqui a gente tem os resultados de uma turma passada, da última turma, para graviola. Então era um Tang sabor graviola, e ele é branco normalmente, então as pessoas provavam esse Tang branco, e aí elas respondiam isso daí, né? Fruta do conde, abacaxi, frutas cítricas, lixia, pera, abacaxi de novo, jabuticaba, lixia, coisa cítrica, graviola, maçã, melão, coisas que são condigentes com a cor branca. E aí a gente servia de novo esse Tang, mas dessa vez pintado de verde, e a resposta mudava. Então a gente vê aqui. Essa primeira pessoa descobriu, né? Ela falou, é o mesmo cheiro da branca, frutas brancas. Aí tem maçã verde de novo, limão, melão, pera, maçã verde, kiwi, uva, imagino que uva verde, melão artificial. Ou seja, as pessoas pegaram essa cor e ela acabou interpretando o aroma desse Tang de forma diferente, só porque a cor era verde agora, então ele ia buscar no cérebro dele aromas que fizessem sentido com aquela cor verde, vai falar um kiwi, vai falar uma maçã verde. E isso acaba influenciando naquilo que a gente sente. A gente é bastante influenciável, e mesmo que a gente ache que não, a gente e não é só para a cor do alimento em si, mas toda a cor contextual, a cor da embalagem, a cor do prato, a cor do ambiente, tudo isso acaba sendo incorporado no sabor dos alimentos. Olá, bom, agora a gente vai fazer um experimento com o Igor, esse aqui é meu irmão, o Igor. Eu tenho 4 refrigerantes aqui e ele vai tentar adivinhar qual é o sabor desses refrigerantes, qual é o aroma desses refrigerantes. Quer começar? Daqui pra lá, pode ir. Laranja. Laranja. Cereja. Guaraná. Guaraná. Dessa cor? Pineapple. Abacaxi. Romã. Romã? Não. Eu conheço essa cor. Experimenta primeiro de novo. Laranja? Laranja. O Igor não sabia, mas na verdade a gente está na aula 9 e a aula 9 é sobre visão. E ele acaba de ser trollado. Porque o primeiro e o último refrigerante eram o mesmo, esse de laranja, e a única diferença é que tinha corante vermelho. E só por causa do corante vermelho ele não conseguiu identificar o aroma, que na verdade ele identificou de primeira, de cara.
no primeiro. Mas como tinha cor incongruente, Foi mesmo. ele não conseguiu identificar esse aroma de laranja. O outro também, o Guaraná, eu também tingi. Eu esperava que ele não acertasse, ele até não ele errou no primeiro, mas ele conseguiu trazer o Guaraná. Parabéns. Brazuca. Parabéns. Eu achei que não ia conseguir. Eu achei que ia ser mais fácil você saber que isso era laranja de novo do que você acertar o Guaraná. Muito bom. E realmente é de, Nessa daqui o cheiro, de abacaxi. cheiro artificial. É, Se bem que parece. Parece. Eu acho um aromatizante próximo. Mas é bem claro, assim, que tipo, você não confundiria, né? Mas é fácil de identificar que é abacaxi. Trollado. Trollado.